Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Não é Vitor Leite, nos donos aqui na Nerdman, como você deve estar cansado de saber, esse aqui é o nosso canal, cara. Hoje a gente vai trocar uma ideia bastante legal ali e falar um pouquinho sobre como foram ali as vestimentas, os trajes dos famosos no Oscar que aconteceu aí algumas semanas atrás, fechado? Bora lá. Antes que a gente faça essa análise ali, olhe, veja se tá legal, se não tá, o que tem de novidade no traje dos famosos ali no Oscar 2024, já peço para você que você vai parar de que todo mundo te pede aqui no YouTube, que é curtir, compartilhar, comentar e, claro, deixe se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre que chegar qualquer vídeo de novo você fique sabendo e receba aquela notificação. E também não deixe aí de seguir nas redes sociais, tanto as minhas quanto as da Newdman, e acesse nosso site para conhecer os melhores produtos masculinos do mercado, fechado? O Pode Rolação e partir aí para essas análises dos famosos no Oscar. Então, rapaziada, assim como a gente fez o Men's of the Year 2023 e também fez o Fashion Week, se não me engano, de Paris de 2024 já, a gente vai trocar uma ideia sobre os trajes, as roupas aí dos famosos no Oscar 2024. Acabou de acontecer faz 1 ou 2 semanas. Muita gente famosa, obviamente, passou por lá e com roupas bem diferentes. Claro, todas são roupas de gala, mas é sempre legal a gente trocar uma ideia e ver o que tem de novidade, o que o pessoal está utilizando aí. Separei ali 5 ou 6 fotos de alguns famosos, tentando ver algumas diferentes formas que eles se vestiram, fechado? Para a gente começar, tá aí já a imagem na sua tela, se não tá, vai aparecer agora. O Cillian Murphy, tô vendo aqui também junto com vocês no meu computador. Ele veio, cara, com um traje mais clássico possível ali, um smoking mais clássico possível, que é a calça ali bastante alta, né, que é o comum em roupas sociais, camisa dentro da calça, um paletó bastante elegante ali, clássico também, old school, e a gravatinha borboleta, sem contar com esse sapato super brilhoso ali, lustroso, com um relógio no bolso, no pulso. Tá bem legal, como eu falei, é bem clássico, não tem muito como errar. Claro que aí ele não fugiu do trivial. Quando eu vou dar uma dica sobre o estilo formal, eu sempre falo para vocês para tentar achar algum ponto de diferenciação. No caso dele aqui, ele não colocou nenhum. Então, muitas vezes, trazendo para o nosso dia a dia aqui, você tem que ir no evento formal, você trabalha de social, muitas vezes você precisa para se destacar, para ficar mais estiloso, demonstrar uma atitude, você tem que colocar algum detalhe ou outro. Se você colocar exatamente a mesma roupa que todo mundo coloca tradicionalmente, você não vai aparecer tanto. Talvez foi o caso aqui. E ainda, por mais que seja um traje clássico, ele não saiu, não fugiu desse clássico, faltou talvez o colete ou aquela faixa que em alguns smokings acaba tendo. Nosso próximo artista aqui é o Coleman Domingo, bastante famoso também. Cara, eu já gostei bastante do estilo, porque entrou muito do que eu acabei de falar. Dele pegar um traje formal que tem ali as suas peças já muito pré-definidas e colocar alguns detalhes, um corte diferente, um design ali levemente diferente, mas que não sai, não foge tanto do formal. Foi isso que ele fez. Você pode ver que ele colocou primeiro um paletó super bem cortado, ajustado ao corpo dele. Isso é o que eu mais falo para vocês. Muitas vezes o pessoal erra em tamanho de terno, ou a ombreira muito grande, parece que está com o terno do seu pai, ou o terno do Didi Mocó ali. Então, nesse caso aqui, é bem legal, porque está muito bem cortado, certinho no corpo dele. E você vê que tem alguns detalhes. Primeiro, essas abotoaduras, que são bastante grandes e muito chamativas, e elas não são aquele terno tradicional, que tem apenas aqueles botões, né, que estão verticais. Também tem lado a lado, e ele fecha ali o paletó dele de maneira diferente, fica bastante interessante. E ainda, como eu falei, chama a atenção porque são bolas, botadoras muito grandes de metal prata que chama atenção no preto ali. Tirando isso, ele colocou a gravata borboleta também com um detalhe ali arredondado, meio que combinando com essas abotoaduras. E você vê que o principal destaque é na calça. Ele utilizou uma calça de alfaiataria, né, que é o tecido tradicional da calça mesmo formal, do traje social, só que com um corte ali mais pantalona, onde ela abre um pouco, quase como se fosse uma boca de sino ali na região da canela, que dá toda uma cinturada, um ajuste completamente diferente, traz para a peça algo bem único, e aí ele coloca algumas identidades dele de uma pegada mais country. Então você vê que ele está com um sapato ali mais de cowboy, né, um sapato de cowboy, e até essa gravata borboleta com esse adorno no meio, também uma pegada meio de cowboy mais interior ali, talvez Texas, alguma coisa do tipo. Tá bem legal, então você vê como ele imprime bastante atitude com peças que teoricamente não são tão diferentes, mas o leve detalhe no formal já faz toda a diferença. Passando aqui agora para o Bradley Cooper, né, muito famoso, aqui ele está com um traje bastante interessante também,
levemente parecido com o que a gente acabou de ver, com aquelas abotoaduras, só que ele apostou em um traje um pouquinho mais folgado, ao contrário do outro, que estava bastante bem cortado, dando uma pegada de elegância muito grande. Aqui ele está um pouquinho mais despojado. Primeiro que, como eu falei, o ajuste é um pouquinho mais larguinho, que acaba até indo de encontro com a tendência desse ano, que é uma pegada mais folgada, apesar de que no formal, essas pegadas clássicas bem cortadas eu prefiro mais e acaba ficando realmente mais estiloso, mas ele quis apostar essa tendência de um pouquinho mais de volume, e você vê que ele não colocou a gravata. E eu vi que um grande destaque desse evento do Oscar foi que muitas pessoas tiraram a gravata, colocaram lenços, cordas, e alguns realmente não colocaram nada, e até abriram um botão ou outro que não é tão comum para trajes de gala formal. Então tá rolando essa nova tendência. E aí, na parte da perna, ele fez praticamente parecido com o que a gente viu anteriormente, um pouquinho mais largo, mas acho que aqui ele passou um pouco do ponto. Não tá tão bem ajustado assim, então eu acho que no final não ficou tão elegante quanto o outro. Então você vê que muitas vezes você quer apostar numa moda que tá vigente, e está mesmo essa pegada um pouquinho mais volumosa, mas pro traje formal muitas vezes não vai funcionar tanto. Então acho que aqui ele pecou em algumas coisas, apesar de que obviamente ele é um cara muito bonito, tá bem estiloso, mas acho que ele poderia fazer um pouquinho melhor. Nosso próximo estilo é o Ryan Gosling, né? Muito famoso, fez Barbie. Não sei se ele ganhou o Oscar ou não, eu acho que foi o do Oppenheimer que ganhou. E aqui ele tá com realmente um estilo completamente diferente, muito despojado para um traje de gala. Mas claro, é um evento fashionista também, os atores acabam querendo se mostrar um pouco, querendo mostrar novas tendências. Aqui você vê que ele tá com um paletó que tem uma beirada meio prateada, com uma calça de alfaiataria que também tem um leve traço lateral também prateado. E aí o ajuste das peças são bem diferentes, mas o grande destaque não é nem para o paletó, que tem esse detalhe meio prateado, essa costura meio diferente, tanto nas partes laterais quanto na parte de cima ali, como também na calça de alfaiataria, mas você vê que a camisa dele é uma camisa, acho que social normal, porém ele abriu o botão quase até a metade ali do corpo. Isso é uma boa dica para você, saindo do formal. Eu já fiz até um vídeo aqui sobre isso, que os botões abertos com camisas de botão mais leves ou qualquer tipo de peça está bastante em alta para esse ano. Claro que numa pegada formal realmente ficou bastante ousado, mas aqui eu acho que ele está interessante, está legal, mas eu não acho que nesse caso está definido como um traje de gala. Porém, como eu falei, é um evento fashionista também, não só de gala, então a mim ficou bem legal, bem interessante. É uma ótima dica para você que quer sair um pouco ali do básico. Nossa próxima foto, o super famoso e conhecido como Homem de Ferro, Robert Downey Jr., você vê que ele está justamente com o que eu falei de abolir a gravata e colocar uma corda ali. Normalmente esse tipo de corda ali lembra também uma pegada meio interiorana dos Estados Unidos, pegada meio Texas, meio cowboy, e normalmente coloca ali esse tipo uma corda e coloca tipo um botãozinho prendendo essa cordinha, mas aqui eu acho que não é o caso. Eu acho que realmente é uma tendência a tirar ali a gravata e colocar alguma outra coisa que também possa fazer a vez. Então, eu vi a corda, eu vi também um lenço. Então, assim, muita gente acabou fazendo isso e muita gente não usou nada, como eu falei, e abriu alguns botões para seguir essa tendência que eu acabei de falar para vocês, que também está em alta, que são realmente mostrar um pouquinho mais ali de peitoral, mesmo num traje mais de gala. Então, aqui ele está com uma peça bem tradicional, um terno tradicional, né? Aqui não chega a ser um smoking, é um terno mesmo, apesar que o paletó dele lembra um pouco um smoking, porque normalmente, para quem não sabe, o smoking tem essa lapela um pouquinho mais brilhante, um pouquinho mais evidente, mais aberta, e aí tem tanto essa variação tradicional, que é que o Robert Downey Jr. tá, como tem essa outra forma que a gente mostrou lá, que tem aqueles botões que realmente são 4 botões que acabam prendendo e um lado fica mais sobreposto ao outro, ao invés de ser exatamente igual. Nesse caso aqui é o básico, você vê que ele tá bem tranquilo, com o paletó, com a camisa e com esse detalhe que é o principal, sem a gravata e com essa cordinha. No caso aqui, eu gostei dessa atitude da cordinha, eu acho que foi legal, chamou a atenção, mas num geral, eu acho que não tá tão legal assim, porque ele vai de encontro que eu acabei de falar sobre o corte da peça. Quando a gente viu o Bradley Cooper, ele tava com realmente um paletó um pouquinho maior, mas era a intenção, ele tinha um corte para isso. Nesse caso aqui específico, eu não acho que ele foi feito para ser um pouquinho maior. Eu acho que realmente ele não está no ajuste perfeito para ele ali, pro Robert Downey Jr., e ficou um pouquinho parecendo que no terno não é dele. Você vê que as ombreiras estão muito grandes, você vê que o braço, o pulso está passando um pouquinho da mão, então quando ele bota a mão no bolso, por exemplo, você vê que enrola um pouco, então realmente não é uma peça que está bem ajustada ao corpo dele. Você vê também que a calça é uma calça um pouquinho mais larga, um pouquinho mais comprida, que acaba sobrepondo ali também o sapato, que não é tão interessante, apesar de, como eu falei, tá mais em alta essa questão do volume, até passaria a questão da calça se o paletó tivesse um pouquinho mais bem cortado. E pra gente finalizar,
eu trouxe aqui o Riz Ahmed, que realmente está com uma peça completamente diferente, mas super dentro aí da proposta desse ano, nas pegadas fashionistas aí que a galera vem fomentando, que é os paletós e os sobretudos. Então peças que são sobreposições, né? Jaquetas, paletós, mas que tem um comprimento bem mais largo do que o tradicional ali, bem mais comprido que o tradicional, não largo. Ele tá com isso, você vê que ele tá com meio que um sobretudo, mas com tecido mesmo de paletó, não é um tecido grosso como normalmente é um sobretudo, bem cortado e bem rente ao corpo dele, bastante bonito. Ele tá com uma calça de alfaiataria certinha no corpo, apesar de ter algumas dobras que é proposital, porque é uma pegada bem mais rústica, junto com um sapato social que é quase como se fosse uma bota, uma botina ali social, vamos dizer assim, bem mais largão, bem mais robusto. Eu achei muito interessante esse estilo. Claro que entra numa pegada bem fashionista. Talvez se você vai no evento de gala, é difícil você utilizar uma peça dessa. Mas, cara, é uma composição muito legal, bem fashionista, que traz um pouquinho do que tá para esse ano, que são pegadas um pouquinho mais compridas, mais largas, ali com mais movimento e mais rústicas. Você vê que até o sapato social dele não é um sapato social, é como se fosse ali uma bota social, bem mais largona mesmo. Então, realmente estilo muito legal. Teve várias outras personalidades ali que passaram obviamente pelo Oscar, mais de 70, 100 homens ali, atores muito famosos, mas eu selecionei alguns para puxar alguns detalhes aí para vocês, espero que vocês tenham gostado. Foi isso. E rapaziada, como eu falei lá no começo do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, aquela paradinha toda. Coloca aí qual que é o traje que você mais gostou, qual é o detalhe que você achou interessante, ou se você não gostou de nenhum, fala que você não gostou. Se você fosse pro evento do Oscar, qual é o traje que você escolheria? Se ia ser uma pegada mais clássica, se ia ser uma pegada um pouquinho mais de atitude. Sempre é continuar com essa ideia e aprenda todo mundo junto, fechado? Como eu falei no começo do vídeo, você curtir, compartilhar aquela paradinha toda e claro, segue nas redes sociais, tanto as minhas quanto as da Nildman. E acessa um site para conhecer os melhores produtos masculinos do mercado. Tem muita coisa muito legal lá quando o assunto é cosméticos masculinos, principalmente nossa marca própria. Tem tudo mais da nossa linha nova, que esse pretinho é o shampoo balm e óleo para barba, esse branquinho é o sabonete íntimo, tá muito legal, a gente pesquisou muito para fazer, tá com qualidade excelente. A gente também já tinha nossa linha mais antiga, que é o nosso Elixir para de barba, e também nossa pomadinha para cabelo, fechado? Como eu falei lá, como sempre falo aqui no finalzinho do vídeo, a gente tá para as plataformas de podcast, então a gente grava nosso podcast próprio toda terça-feira às 8 horas da noite aqui no YouTube, fica aqui gravado no YouTube através de imagens, você pode parar para assistir, mas caso você não tenha esse tempo, você consegue só ouvir, procura no Nildman que você vai achar a gente, e aí caso você goste, cara, vai lá, manda sua mensagem ao vivaço 8 horas no YouTube que a gente vai responder todo mundo, fechado? Foi isso, rapaziada. Valeu!